Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um módulo do nosso mini curso. Dessa vez, nós vamos falar sobre os antropólogos funcionalistas, sobre a antropologia baseada no funcionalismo e o estrutural funcionalismo. Então, a gente vai entender a diferença um pouco dos dois. Uma iniciada com Malinowski, a outra iniciada com Radcliffe Brown. A gente vai ver os três principais antropólogos dessa parte, que é dessa escola, né? Que é o Malinowski, o Radcliffe Brown e o Evans Prish. Beleza? Vamos começar então. A antropologia funcionalista, né, ela é uma vertente que ela vai resultar da reação ao evolucionismo, que é aquela galera lá que o Pedro explicou para vocês, que no início do século XX era o paradigma dominante também nas ciências, tá? O que eles principalmente vão criticar no evolucionismo, né? É essa ideia de que o evolucionismo traz uma visão mais dicotômica, né, mais baseada na história, na linearidade, e através disso eles usam para justificar que uma sociedade é mais desenvolvida que a outra, né, daí divide as sociedades entre primitiva e sociedades desenvolvidas, gerando uma visão mais preconceituosa, tá? Os antropólogos funcionalistas, eles vão dizer que na verdade não existe uma sociedade primitiva e uma sociedade desenvolvida. Existem sociedades diferentes, culturas diferentes, tá? Nesse ponto eles vão concordar um pouco com a visão do Franz Boas, tá? E os funcionalistas, eles buscam explicar os fenômenos em termos das suas funções, como assim? Eles vão passar a ver a sociedade, né, da qual eles vão estudar, como se fosse um organismo vivo. Eles vão trazer essa imagem de organismo vivo, tá? Vai ser um pouco baseada nessa questão do funcionalismo durkheimiano, na qual a sociedade é vista como um organismo vivo e é composta por funções, em que essas funções elas coexistem entre si, não podem viver uma separadamente da outra, porque se uma parar de funcionar, a outra também para. O mesmo jeito a sociedade vai funcionar desse mesmo jeito. Se uma função social para de funcionar, a outra consequentemente também para. Então, o todo, né, a sociedade como um todo também não vai funcionar, tá? Eles veem a sociedade como um todo, uma interligação dessas funções. A gente vai entender melhor isso. Como eu já falei, né, a antropologia funcionalista ela vai ser influenciada pelas ideias do Durkheim, do Malinowski, do Radcliffe Brown e também do Evans Prish, que a gente vai ver um pouco, tá? E elas são geralmente consideradas os fundadores dessa antropologia, né? Cabe ressaltar que o Radcliffe Brown ele deixa bem claro no seu livro que ele não se considera antropólogo funcionalista, porque a visão dele vai destoar da visão do Malinowski em algumas questões, tá? Mas na antropologia ele é colocado como funcionalista, apesar dele dizer que ele não é um funcionalista, tá? Bom, então nós vamos iniciar com Bronislaw Malinowski, tá? Ele nasceu em 1884 na Polônia e morreu em 1942 na Inglaterra. Ele é um antropólogo, como eu disse, que nasceu na Polônia, mas que ele foi morar na Inglaterra. E ele vai estudar a sociedade enquanto um organismo vivo, tá? Ele faz uma analogia biológica, que é baseada na perspectiva durkheimiana, como eu falei para vocês, tá? Que os funcionalistas vão começar a utilizar. Então, Malinowski, em seu livro, né, Os Argonautas do Pacífico, ele vai trazer a analogia da sociedade enquanto um organismo vivo, tá? Ele, em 1915, chega a uma das ilhas tropeãs, né, que ele vai estudar o povo tropeandês, e começa o seu estudo e seu trabalho de campo, tá? Ele vai estudar os tropeandeses e vai entender qual que é a estrutura social dessa sociedade. Para o Malinowski, era possível entender as culturas não apenas a partir dessa análise histórica, né? Não a partir dessa análise dicotômica, mas sim era necessário conhecer em como as sociedades se organizavam no tempo presente, através de uma análise sincrônica, tá? Qual que é a diferença entre sincrônica e dicotômica? Uma análise dicotômica ela é baseada numa visão mais histórica, como eu falei para vocês, que é utilizada pelos evolucionistas, tá? A análise sincrônica, ela é baseada no tempo presente, ou seja, é como se eu pegasse uma fotografia, tirasse a fotografia naquele exato momento e observasse ela, tá?
Ou então olhar essa sociedade de um ponto de vista de cima, estou vendo a sociedade agora, no tempo presente, quais são o aspecto social, cultural dessa sociedade atualmente, tá? Quais são as suas relações políticas, etc. Ele vai estudar esse aspecto social das sociedades e ele vai privilegiar a análise da sociedade, como eu disse, do ponto de vista sincrônico, tá? Essa observação ela vai precisar ser aprofundada para entender a sociedade, tá? Como assim? O Malinowski, a partir dessa visão sincrônica, ele vai propor uma coisa nova dentro da antropologia que vai ser utilizada até hoje e que vai ser muito importante, que é chamada de etnografia. O que é a etnografia, né? A etnografia vem da palavra etno, que significa etnia, e grafia, que significa escrita, que é uma escrita sobre uma etnia, tá? Mas não é uma escrita qualquer, ela vai ser uma escrita mais densa e detalhada sobre essa etnia. Por quê? Porque a partir do momento em que eu olho de um olhar sincrônico, né, usando a metáfora de tirar fotos, né, eu tiro a foto daquela sociedade naquele determinado tempo, eu percebo que só olhar para essa foto não vai estar muito bem explicado o que está acontecendo sem uma legenda, né? Então ela precisa ser mais detalhada. E isso ocorre com a etnografia. Ao observar como funciona essa etnografia com esses povos, eu vou perceber que ela precisa de um certo detalhamento, né? De uma certa, de certas, como que eu vou dizer, de certos aspectos que vão me trazer tal qual como essa cultura é, tá? Então, por conta disso, dela ser uma escrita mais densa, mais detalhada, o Malinowski ele vai propor o protocolo etnográfico. O que é esse protocolo etnográfico? Ele é dividido em 3 etapas que, para a etnologia, elas são indispensáveis. A primeira é deslocar-se até o povo escolhido para o estudo, ou seja, ir até a sociedade na qual você vai estudar, e nessa sociedade você vai permanecer por um determinado tempo, tá? E não é um tempo curto, é um tempo longo, tá? Se possível, o mais longo que conseguir dentro dos seus estudos, tá? Nada muito rápido, muito breve. O que eles já diferem dos evolucionistas que não iam nem a campo, tá? Então, o principal da etnografia é deslocar-se, é ir até esse povo, né? É ir até esse campo. O segundo é participar da vida cotidiana e aprender a língua lativa para poder observar mais de perto e descrever as particularidades do seu modo de vida. Tá? Então, a partir do momento em que você foi até o povo e você fica nessa sociedade, você consegue ter o contato da vida cotidiana, consegue entender algumas funções da sociedade, tá? Como funcionam algumas instituições, como religião, família, etc. E também aprender a língua nativa, que é muito importante para o antropólogo, para poder entender como se funcionam essas comunicações entre eles. E o 3 que eu já falei, né, expliquei para vocês no 1, é permanecer por um período prolongado de tempo, tá? Um período longo. Então, para o Malinowski, se quer entender essa cultura a fundo, ele vai precisar conviver, né, por um longo tempo dentro dessa cultura a ser estudada. E através dessa vivência, o etnógrafo ele vai precisar fazer essa imersão na cultura, ele vai precisar registrar isso no caderno de campo, tá? Para tentar mostrar como funciona a estrutura dessa sociedade, tá? E o que eu entendo por estrutura, né? Quando eu falo estrutura, são essas relações entre as diversas partes que compõem a sociedade. Como eu disse para vocês, o funcionalismo vê a sociedade como uma forma orgânica, tá? Biológica, como um organismo que tem as suas funções, assim como o corpo humano tem as funções necessárias, a sociedade também tem. E essas estruturas seriam como se fossem os órgãos do nosso corpo humano, tá? Que são baseados, são baseados, não, fazem junto todo esse trabalho para o corpo funcionar. Ou seja, essas estruturas elas existem entre si para que a sociedade funcione, tá? Então são pequenas partes que compõem essa sociedade. E usando essa estratégia de etnografia, é possível para o antropólogo identificar a função de cada parte dessa sociedade, tá? E por que determinado povo realiza aquele ritual, por que determinado parentesco funciona assim, e assim por diante, tá? É possível observar essas questões. E cada parte tem uma função específica, tá bom? Como ele mesmo diz,
Cada sociedade tem um modo de satisfazer suas necessidades fundamentais e as instituições sociais são formas de satisfazer essas necessidades. Então, cada instituição social que compõe essa estrutura tem uma função de satisfazer a necessidade especial que aquela cultura tem. Tá? Então, ao fazer uma etnografia, o antropólogo vai conseguir entender quais são as funções que compõem essa sociedade, tá? E quais são as necessidades dessa sociedade e como tal qual ela se organizou dentro disso. Da perspectiva funcionalista, então, né, o que é essa perspectiva funcionalista? É a perspectiva da qual as partes de uma sociedade cumprem funções e se organizam para manter a sua estrutura funcionando, garantindo um certo equilíbrio dessa sociedade, tá? Como eu disse, ela foi uma perspectiva baseada no funcionalismo do Durkheim, então fica mais fácil observar, porque o Durkheim, quando ele traz o funcionalismo, ele traz essa questão biológica, essa questão orgânica da sociedade, né? E a gente vai ver agora como essa analogia biológica, né, essa ideia do funcionalismo, ele vai se desdobrar em conceitos que vão ser teorizados, né, que vão ser teorias criadas por Radcliffe Brown e que vão ser importantes para entender a estrutura social e a vida social de uma outra sociedade, tá? Então ele vai propor um novo funcionalismo. Não sei se eu posso dizer um novo funcionalismo, mas uma visão um pouco mais afastada do Malinowski em relação ao funcionalismo, tá? Que vai ser o funcionalismo estrutural. Aí ele vai trazer a noção de estrutura muito mais forte dentro da ideia dele, beleza? Então, Radcliffe Brown, ele vai nascer em 1881 e vai morrer em 1955 no Reino Unido, tá? Ele vai vir com essa tradição do Durkheim, do funcionalismo, mas ele vai desenvolver uma nova teoria, que é a antropologia estrutural funcionalista, tá? Do social, que vai se opor ao funcionalismo do Malinowski, tá? Que ele vai trazer. Algumas coisas são parecidas, outras coisas são diferentes, porque o Radcliffe Brown vai dar mais importância para a estrutura aqui nesse ponto, mais tanto dessa visão durkheimiana, na qual a sociedade é esse organismo vivo, que eu já falei isso para vocês, eu explico como funciona, e o indivíduo, ele é excluído, tá? Então, Radcliffe Brown vai excluir o indivíduo dentro disso e vai trazer mais a sociedade e as suas funções como principais pontos a serem estudados. Por quê? Porque o Radcliffe Brown ele vai trazer essa ideia do Durkheim, né, do funcionalismo do Durkheim, de que o indivíduo ele é moldado pela sociedade. Então, as opiniões, as visões de mundo são todos moldados pela sociedade. Tá? E ele vai, então, por isso que exclui esse indivíduo. Então, Radcliffe Brown, como eu falei para vocês, ele foi influenciado por Durkheim, e assim como Malinowski, ele vai privilegiar a abordagem sincrônica ao invés da diacrônica, tá? Lembrando que a abordagem diacrônica leva em consideração os elementos históricos e processos históricos, visando investigar os momentos históricos importantes que aquela sociedade passou, tá? E através disso, tentando entender o progresso e o desenvolvimento de determinadas sociedades, dividindo-as entre sociedades primitivas e sociedades desenvolvidas complexas, tá? Que era o que os evolucionistas faziam. Então ele vai optar pela abordagem sincrônica, tá? Aqui, né? Qual aquela que olha a sociedade através do seu tempo presente, as suas relações atuais, como eu já falei para vocês. Nesse ponto ele se iguala ao Malinowski, tá? Só que, através dessa abordagem, ele vai começar a considerar a sociedade enquanto totalidade, né? Enquanto esse organismo vivo, em que as partes elas estão interligadas. E como que vai funcionar, né? Esse funcionalismo estrutural? Ele vai procurar ver as funções de cada elemento que constitui essa sociedade como um todo complexo unido, tá? Porque uma parte depende da outra, como eu já expliquei para vocês. A sociedade, ela nessa teoria, ela funciona como um organismo vivo, na qual os órgãos, né, o corpo depende dos órgãos, então a sociedade também depende dessas estruturas. Há uma preocupação do Radcliffe Brown com a lógica interna da sociedade, tá? Então a gente não pode pensar esse progresso histórico, a gente não pode pensar como uma forma que foi evoluindo, tá? A partir do momento em que é uma lógica interna da sociedade, a gente precisa ver como algo acontecido naquele exato momento.
Então, a ideia principal do Radcliffe Brown é entender como funcionam as sociedades e como essas estruturas se interligam para dar continuidade nesse sistema social, tá? Ele vai se preocupar mais com as estruturas desse sistema. Ele se preocupa em dizer como funciona a sociedade, de que maneiras elas estão estruturadas. A sociedade, como eu falei para vocês, ele vai dizer que forma os indivíduos, né? A sociedade vai determinar a maneira como a gente lida com o mundo, né? Isso é a visão durkheimiana, né? Então, a individualidade ela vai sendo diminuída por conta da sociedade, né? E o Radcliffe Brown, ele vai dar ênfase nessa sociedade, excluindo a individualidade. Ele vai mostrar que os sistemas sociais são semelhantes a esses sistemas orgânicos, tá? Então, a sociedade ela é composta por inúmeras partes e essas partes devem viver em coerência por esse grande complexo que é a sociedade. Todas são dependentes uma da outra. Nesse ponto, ele se iguala muito ao Malinowski, que está nessa ideia funcionalista mesmo, que vem dessa ideia funcionalista, só que ele vai se pautar muito mais nessas estruturas sociais, principalmente políticas, religiosas, enfim. De acordo com Radcliffe Brown, a estrutura social ela designa uma complexa rede de relações sociais que realmente existem. Essa estrutura ela vai fazer parte dessa realidade e é uma realidade concreta, na qual o pesquisador ele vai entrar ao campo etnográfico na busca dessa rede de relações a partir dos fatos observados na etnografia. Então, para ele, esse estudo da estrutura social é fundamental para a antropologia social, tá? E esse estudo implica em fazer o uso do método comparativo entre as várias sociedades existentes. Então, não vai pegar apenas uma sociedade, vai pegar mais de uma para poder fazer essa comparação. E se aplica nesse tipo de estudo ou pesquisa, é fundamental para o pesquisador, assim como para o avanço da antropologia social em seus estudos sobre as inúmeras sociedades existentes. Como é dito, né, alguns antropólogos eles empregam o termo estrutura social para designar apenas grupos sociais, que são duráveis, com nações, como tribos, clãs, enfim, que mantenham a identidade como grupos individuais, tá? Em relação à transformação da sua sociedade. E nesse enfoque, através disso, ao observar isso, destaca as relações sociais de pessoa para pessoa, como, por exemplo, as relações sociais estabelecidas entre pai e filho, ou ainda a diferenciação entre os vários indivíduos em classes sociais e estruturalmente definidas, tá? Mas mesmo dentro dessa busca, né, pelas variantes dessas estruturas sociais definidas ou entre a relação de parentescos definidas, o que mantém todo o estrutural da sociedade cabe ao antropólogo estar atento aos processos de mudanças dentro dessa comunidade, tá? Dentro desse grupo social que ele está estudando, porque não é uma coisa que não ocorra mudança, ocorrem mudanças. Então, o antropólogo ele tem que estar atento a essas mudanças dentro dessas comunidades, dentro dessas sociedades, para tentar entender o que está ocorrendo. Então, a relação entre a estrutura e a função, né, que o Malinowski traz bastante, a interdependência das partes põe o sistema por causa da estrutura social, tá? O sistema é a sua estrutura e requer a compreensão da função de si mesmo. Isso vocês não podem confundir, tá? Então, todo sistema trabalha como uma função. Como eu disse, é como um órgão. E não é uma função por si mesma, é uma função que se encaixa no todo, tá? Assim como o nosso corpo necessita das funções fisiológicas, a sociedade vai necessitar dessas funções sociais, tá? E a sociedade ela vai ser movida pela lógica de uma estrutura que perpassa e interliga todos os sistemas. E esses sistemas sociais são analisados através dessa funcionalidade. É daí que vem essa ideia, então, da antropologia estrutural funcionalista, tá bom? Bom, então aqui, como eu falei para vocês, a sociedade determina o indivíduo, tá? De acordo com Radcliffe Brown, a estrutura social designa uma complexa rede de relações sociais realmente existentes, que é as redes que o antropólogo tem que estar
prestando atenção. A sociedade ela é movida pela lógica de uma estrutura que perpassa e interliga todos os sistemas, e esses sistemas sociais são analisados através da sua funcionalidade, tá bom? Então, essa é a ideia central do Radcliffe Brown. Bom, agora nós vamos ver o Evans Priest, tá? Nasceu em 1902 e morre em 1973. Por conta do tempo do nosso curso, não dá para poder aprofundar muito nesses antropólogos, tá? Por conta do tempo, senão não vai dar tempo, infelizmente. Então, o Evans Priest, ele foi um antropólogo inglês que tem uma participação fundamental no desenvolvimento da antropologia social. A sua principal obra foi os Nurs, né? Os Nurs. Quem que são os Nurs, né? Em seu livro Nos Nurs, ele vai trazer uma etnologia a respeito do povo Nur, ou seja, faz uma análise da estrutura social. Ele afirma que as relações sociais dos Nurs são influenciadas por limitações ecológicas, ou seja, na qual seu sistema social é um sistema dentro do sistema ecológico, dependendo dele, mas em parte extinto por direito próprio, tá? E ele fala que os Nurs, eles tinham dois tipos de tempo, né? Tempo ecológico, tempo estrutural. Ele divide a etnografia nesses dois tipos de tempo. Eu já vou entrar mais em detalhe em relação a isso. O que a gente tem que entender é que nos Nurs, o gado ele tinha uma importância central para essa população, né? E quando ele se diz ecologia, ele quer dizer na relação de tempo e espaço. Como assim? Ele vai diferenciar o conceito de tempo e espaço em dois tipos. Aqueles que são principalmente influenciados pelo meio ambiente, que é o tempo ecológico, e os que são principalmente reflexo das relações mútuas dentro da estrutura social, que é o tempo estrutural, tá? O que a gente tem que entender é que o Evans Priest, o Ford e o Radcliffe Brown, eles vão representar um novo polo da antropologia britânica. Como eu disse, já que no Radcliffe Brown, o Evans Priest também vai se diferenciar dessa orientação do Malinowski, tá? Eles vão se diferenciar também do funcionalismo concreto, que é baseado nas instituições, e eles vão experimentar vários modos de abstração, até adotarem uma posição sociológica que é a estruturalista, tá? Que hoje vocês já viram no caso do Radcliffe Brown. Então, logo a gente vai poder ver que as espécies de controle social que os autores tinham identificado na Oceania, né, que são obrigações recíprocas, trocas, controles mágicos, constituíam apenas uma pequena parte do mecanismo governamental dessas sociedades, tá? E dentro dessa ideia de observação das estruturas, o Evans Priest ele vai seguir a proposta do Radcliffe Brown de comparar sociedades diferentes do particular, do geral e do universal, tá? Entretanto, também, ao mesmo tempo em que ele vai se basear nessa ideia do particular, do geral e do universal dentro das estruturas sociais, o Evans Priest ele também vai se afastar do Radcliffe Brown, porque ele vai passar a dar uma ênfase maior sobre a linhagem como parte do sistema de relações políticas, tá? Em vez de ser simplesmente considerado um modo de organização, ou seja, de ser considerado uma função de relações pessoais, que foi a concepção que o Radcliffe Brown chega em relação a isso, tá? Enquanto o Evans Priest ele vai estudar os Nurs, ele estava se recuperando os Nurs, né, eles estavam se recuperando de um brutal programa de pacificação que inclui o bombardeio dos seus rebanhos e enforcamento dos seus profetas. Por isso, seus ânimos eles estavam bem negativos em relação a estrangeiros, em relação a pessoas fora desse grupo, tá? Principalmente em relação aos visitantes brancos. Ele tinha como importância o gado, né? Como eu disse para vocês, a ecologia, o tempo e o espaço é dividido entre o tempo e o espaço, eu já expliquei a diferença entre os dois. E o ano, para os Nus, ele é diferenciado em duas estações, as da chuva, de maio a outubro, e as da estiagem, de novembro a abril, tá? Eles passam a estação chuvosa nas aldeias de interior, com a atividade principal sendo a agricultura, e essa estação seca, eles vão passar em acampamentos ribeirinhos, próximos à água, porque a água nas aldeias ela era muito escassa, tá bom? Nas terras altas do interior elas eram extremamente escassas e as passagens ficam secas,
tá? E como o gado era de importância central, não tinha como eles manterem lá. Então, como eu disse, o tempo e espaço vai ser essas noções que se baseiam numa mediação objetiva, mas depende predominantemente das relações sociais dentro desse grupo, tá? O Evans Priest, ele teve um pouco de dificuldade, pouco não, bastante dificuldade para lidar com os snurrs, né? Ele até relata no livro, porque os snurrs, por conta do que havia acontecido, né, daquele processo de pacificação, estavam sendo extremamente hostis com ele, então estava sendo muito complicado ele tentar fazer essa etnografia, até que um rapaz que se apegou a ele fez esse intermédio de contato com os snurrs e conseguiu persuadir eles a carregarem as postas até os limites da floresta onde viviam, conseguiu levar os Evans Priest até lá, tá? O Evans Priest não dominava a língua, então ele não tinha intérprete, tá? O pouco que ele conseguiu foi o pouco que ele conseguiu aprender com isso. Tá aí a importância do Malinowski falar que na etnografia é importante aprender a língua para poder, né, entender de fato o que ocorre nessa cultura, né? No seu momento de pesquisa, como eu disse, foi muito conflituoso, porque eles estavam cada vez mais hostis devido às recentes derrotas, né, contra as forças governamentais e as medidas tomadas para garantir a submissão desse povo, até porque o bombardeio provocou muito ressentimento, tá? E o Priestes, ele não era só visto como estrangeiro, mas ele era visto como inimigo mediante disso tudo, porque ele não deixava de ser um homem branco ali no meio. E ele vai ficar cerca de um ano entre os Snurs, tá? E esse um ano é indo e voltando por conta desse contato complicado que ele teve com eles, tá? E ele vai afirmar que as relações sociais dos Snurs são influenciadas por limitações ecológicas, como eu já disse, na qual seu sistema social é um sistema dentro desse sistema ecológico, dependendo dele, mas em parte existindo pelo direito próprio. E ele vai diferenciar o conceito de tempo e espaço em dois tipos, né? O primeiro é aquele que sai, né, e sai principalmente influenciado pelo meio ambiente, como eu disse que é o tempo ecológico, e o segundo que são os principais reflexos das relações mútuas, que é o tempo estrutural, tá? Isso tudo eu estou falando para relembrar vocês um pouco, porque eu contei um pouco como eram os snurrs e estou relembrando um pouco essa ideia de tempo e espaço, de tempo ecológico e tempo realista para vocês entenderem bem, porque é o foco principal nos snurrs. Essa expressão estrutura social, ela vai passar a ter a estrutura da relação entre os grupos e não entre as pessoas. Então ele vai começar a estudar os grupos dos snurrs entre eles, não o indivíduo cada um, tá? E tá aí a importância de distinguir os dois tempos, o ecológico e o estrutural, porque reside no fato de que com eles o autor ele vai apontar uma diferença que não é de natureza, mas se refere às condições utilizadas dos conceitos que operam nos dois tipos de tempo, tá? Então é sempre importante entender que o tempo ecológico é absoluto e o tempo estrutural é relativo, beleza? O Evans Priest, então, ao trabalhar com essa questão de tempo ecológico, né, de tempo e espaço, ele vai trazer à tona essa questão da antropologia social, de tentar entender o indivíduo, mas o indivíduo dentro dessa sociedade. Por conta do tempo, eu vou ter que finalizar aqui, tá? E eu espero que tenha ficado um pouco clara a ideia desses três autores, que tenha ficado um pouco clara a diferença entre eles. Se não ficou, eu peço desculpas, tá? Mas dentro do pouco tempo é isso que a gente consegue fazer, beleza? Agradeço muito a participação de vocês e muito obrigada mesmo.